A nova Lei de Saúde Mental, que entrou em vigor em agosto de 2023, pôs termo à medida de segurança de duração ilimitada, indefinida e, consequentemente, potencialmente perpétua. Pôs fim a este tipo de medidas de segurança, revogando a norma do Código Penal que permitia, até essa altura, a prorrogação do internamento. E em 2017 foi tomada uma decisão de, pela terceira vez, tentar conseguir reformar os serviços de saúde mental no sentido em que eles já existem no resto da Europa. Quando se começou a trabalhar, havia muitas frentes. Psiquiatria infantil, psiquiatria de adultos e a psiquiatria forense era uma dessas frentes. E desde logo começou-se a trabalhar com o Ministério da Justiça para regular o funcionamento das unidades forenses. Portanto, nós estávamos ainda longe de saber que, de facto, o problema dos inimputáveis seria um problema crucial para uma mudança da revisão da lei, uns anos mais tarde. Nesta altura, junta-se a este movimento de reforma da saúde mental em Portugal um processo de monitorização dos direitos humanos que é feito regularmente pelo Comitê de Prevenção de Tortura das Nações Unidas. E é neste passo que a Coordenação Nacional de Saúde Mental é envolvida, portanto, já numa parceria com o Ministério da Justiça. E percebeu-se, quando se fez a regulamentação das novas unidades, que a questão dos inimputáveis era uma questão importante e tomou-se uma decisão conjunta de revisão da lei. Ora, a revisão da lei de saúde mental obriga a uma ida ao Parlamento. É uma lei da nação e teve de ser sujeita a um percurso legislativo no Parlamento, na Assembleia da República, que foi um processo muito participado, com opiniões dispares. Nem toda a gente tinha, e é curioso dizer isso, uma opinião parecida em relação a que a prorrogação por 20, 30 anos constituísse uma ofensa aos direitos humanos. Mas o que é certo é que depois do percurso legislativo, em 23, a lei entrou em vigor. Esteve lá no tribunal, foi condenado a 20 anos de prisão, cumpri 28 e estou há um ano com a nova lei livre, mas só saí há um mês do hospital. Mas já estava livre, podia sair? Já estava livre há um ano, mas só que não tinha para onde ir, não tinha casa, não tinha trabalho, não me deixaram ir embora. Qual foi a sua sentença do tribunal? Uma de 12 anos e uma de 8 anos. Medida de segurança? Medida de segurança. Mas durante esse tempo o senhor juiz falava consigo de 2 em 2 anos? Falava comigo e fazia umas perguntas. E as perguntas eram sempre as mesmas. Depois de 2 anos, tem trabalho? Não. Tem casa? Não. Esta prorrogação era à margem do pressuposto da medida de segurança. Não era prorrogada propriamente em função da perigosidade criminal do inimputável, mas sim em função da sua condição socioeconómica e familiar. Qual era a situação anterior? A situação anterior era simples. Uma vez cumprida a medida de segurança, era possível prorrogar a estadia da pessoa na unidade forense indefinidamente. Havia revisões de 2 em 2 anos e, se não houvesse uma alta do doente pelo juiz, a situação ia se mantendo. Porque o tribunal tinha medo que pudesse fazer a mesma coisa outra vez. De 2 em 2 anos falavam consigo para saber se havia probabilidade de fazer a mesma coisa, ou seja, se fosse perigoso. Se achassem que não era perigoso, saía. Se achassem que poderia fazer o mesmo outra vez, não saía. Não é bem assim. Eu estive doente, cometi o crime, fez o tratamento, podia ter libertado já há muitos anos. Deixou-me 28 anos na prisão e perdi a minha juventude toda e agora tenho 59 anos e não sei o que é de fazer. Quando nós começámos a trabalhar, ainda antes da lei, naquilo que era o regulamento das unidades forenses, visitámos várias no país e encontramos algumas situações
que eram situações de difícil justificação. Numa das visitas que eu fiz com um grupo de trabalho a uma unidade forense neste país, encontramos em que, portanto, os doentes deveriam estar exclusivamente por questões de perigosidade. Encontramos doentes, eu lembro-me perfeitamente, 3 doentes que estavam em cadeira de rodas. Um deles tinha um parkinsonismo grave, o outro tinha uma hemiplegia e o outro tinha uma amputação. E, portanto, é muito difícil perceber como é que estes doentes poderiam ser perigosos. Tive bastante medo, porque lá está, a minha pena era interminada e via os meus colegas que tinham tetos máximos a ficarem lá mais 2 anos, e mais 2 anos, e mais 2 anos. A minha, como era interminada, eu julguei mesmo que ia ficar lá de eterno, sim. O que é que lhe deu ânimo? O que me deu ânimo foi, basicamente, não desvalorizando a situação, mas tirar certo gosto dos pequenos bons momentos que ia tendo, basicamente. Por exemplo? Jogos com futebol, por exemplo, algumas atividades, tínhamos terapia ocupacional, por exemplo, momentos em que em que nos ríamos. Estávamos numa situação difícil, mas ríamos. Não porque estivéssemos a gozar com a situação, não, mas porque eram as pequenas liberdades, as pequenas coisas boas que íamos tendo, que nos faziam sorrir, a mim e aos meus colegas. Em relação à doença mental existe um estigma muito grande. Em relação às pessoas que cometeram crimes na sequência da doença mental, o estigma é duplo. E é muito difícil lutar contra o estigma duplo. De modo que tudo isso junto fez com que este tipo de situação se mantivesse até ao ano passado. Apesar das múltiplas recomendações que Portugal tinha e das várias condenações que teve no Tribunal dos Direitos Humanos em Estrasburgo. E o que é que sentiu quando soube que ia de ser libertado, homem? Olha, não senti nada. Não ficou satisfeito? Não, Porquê? porque não tinha para onde ir, não tinha trabalho, ia para a rua. Foi então que o deixaram ficar aqui no hospital mais um ano, foi isso? Até encontrar... Até encontrar um quarto. Ok. O internamento dos doentes com medida de segurança tem a ver com isso. A necessidade de tratamento, necessidade de reabilitação, mas também com as necessidades criminogéneas, não é? Com aquilo que tem a ver com a perigosidade. O que justifica que haja uma manutenção do internamento durante, quando muito, o tempo máximo do equivalente numa pena. A partir daí, a justificação, na nossa opinião, deixa de existir. Neste momento, aquilo que se passa é que o Estado assumiu, e ainda bem, que tem de resolver o problema social. A minha vida agora, arrendei um quarto, vou receber o complemento e tentar arranjar um trabalho e fazer uma vida nova. Fazer uma vida nova. Exatamente. O que é que lhe falaram da nova lei na altura? Falava-se que ia toda a gente embora, as imputávamos todos embora, toda a gente ia embora, mas quando saiu a nova lei não foi ninguém embora daqui. Porquê? Não tenho para onde expor. Não tem sítio para onde ir. Não tenho para onde expor. Mas pelo menos estava-se livre. A liberdade não tem preço. Eu acho que se está a fazer muito em relação àquilo que são as estruturas de saúde mental. Portanto, há de facto um suporte social escasso e todo o investimento do Estado tem de ser em garantir às pessoas que quando acabam a sua medida de segurança têm para onde ir. Tem uma estrutura que as acolhe. Não se pode estar à espera de que a comunidade ou entidades privadas recebam estas pessoas. O Estado tem uma obrigação formal de encontrar uma solução para estas situações. E é o que se está a fazer. Portanto, neste momento o que existe é uma partição de responsabilidades entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social para, em conjunto, tentar encontrar soluções. E as soluções passam sempre pelo seguinte. Primeiro, por arranjar um lugar para estas pessoas viverem. E nós percebemos que às vezes é muito complicado que elas vivam na comunidade pequena em que o crime foi cometido. Portanto, se não podem viver aí, porque é difícil, tem de se arranjar uma solução noutro sítio. E depois tem de se arranjar maneira dessas pessoas serem acompanhadas de perto pelos serviços de saúde mental. E, de facto, aquilo que nós estamos a fazer em termos de reforma é descentralizar a prestação dos cuidados para que as pessoas, quando precisam de ir a um médico psiquiatra, não tenham de percorrer uma distância de 100 ou 200 km. Tenham no Hospital Geral perto do sítio onde estão. Quando nós conseguirmos que as pessoas tenham um sítio para onde ir, ou seja, aí temos a Segurança Social muito cometida,
e tenho um seguimento muito próximo dos serviços locais de saúde mental, nós temos o problema meio resolvido. Nunca teremos o problema resolvido. É óbvio que algumas destas pessoas irão reincidir, mas então aqui tem de se aplicar a mesma medida que se aplica nas pessoas que saem de prisões depois de cumprir penas e não medidas de segurança. Essas pessoas também reincidem, e não é por causa de terem um risco de reincidência que o juiz vai fazer uma prorrogação para elas estarem na prisão mais 20 ou 30 anos. Olha, desde que saí, eu terminei o mestrado, faltava a tese de mestrado, concluí e acabei com uma média de 16 valores. Tenho o meu trabalho. Neste momento até posso dizer que o cliente está tão contente com o meu trabalho que me quer trabalhar diretamente com ele, portanto isso vai ser uma realidade agora no novo ano. Passo uma vida perfeitamente normal. Sigo as consultas, a medicação também, e tenho, lá está, as minhas reuniões com o assistente social para ver o meu estado, e até agora o feedback tem sido todas as pessoas impecável. Aquilo que esperamos, muito sinceramente, dos aplicadores da lei é que, no momento de rever a medida de segurança, a mantenham apenas se o agente se mantiver criminalmente perigoso. Estão criadas as condições para que assim seja. E, portanto, aquilo que pedimos aos aplicadores é que não fiquem no conforto do limite máximo da medida de segurança. A medida de segurança tem todas as condições para poder terminar antes desse limite máximo, e é isso que esperamos dos aplicadores. Isto porque, é bom recordá-lo, a medida de segurança de internamento só é legítima se o agente for criminalmente perigoso, se ainda continuar criminalmente perigoso. E, por outro lado, é bom lembrar que o internamento, desde o primeiro dia, deve cumprir o seu propósito fundamental, que é a reintegração do agente na sociedade e, neste domínio particular, a recuperação integral do agente. Eu gostaria de dar uma palavra aos profissionais de saúde que fizeram com que eu evoluísse bastante, ou seja, que os sintomas passassem-se, que basicamente me ajudaram desde o primeiro dia. Aos senhores juízes também gostava de agradecer porque deram uma nova oportunidade de eu poder seguir com a minha vida e demonstrar que já estou bem. O conselho dos meus colegas seria seguirem a terapêutica, lá está, os profissionais de saúde estão lá para os ajudar. Se seguirem o que falam, o que as pessoas lhes dizem, basicamente esse acompanhamento vai demonstrar depois que há melhorias na sua saúde. E para os tribunais é que, lá está, não, se neste caso os meus colegas estão bem, que basicamente não nos prolonguem a vida ad eterno, digamos assim. Se estão bem, se há indicações médicas que estão bem, aconselho sempre que ponderem bastante nisso, na sua liberdade, porque todos somos humanos, todos temos oportunidades de errar, não convém, não, mas muitas vezes é com erros que nós aprendemos. E basicamente é isso, darem uma nova oportunidade das pessoas mostrarem que estão bem.